E, gente, eu não faço ideia de como tá meu cabelo, porque eu não sei onde vai parar esse cabelo até o fim da quarentena, né? Mas vamos fazer o quê? Porque eu não vou cortar o cabelo sozinho, né? Mas os cachos estão bonitos, né? Eu espero. Vamos começar, né? Olá, eu sou o Beto Oliveira e bem-vindo para mais um vídeo do canal Nas Entrelinhas. Gente, antes de tudo, eu gostaria que, se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais, Instagram PR7Oliveira e Twitter também PR7Oliveira. Gente, esse tema que eu queria trazer, eu já tenho vontade de trazer há algum tempo. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos com o tema de português, gramática aqui no canal. Porém, o tema que eu trouxe foi um pouco mais acadêmico, apesar de eu ter sido, de eu ter tentado simplificar um pouco, né, a questão quando se fala de oralidade, sobre discursos, né, se existe discurso neutro ou não. Inclusive, os vídeos estão aqui no card. E também o último vídeo que eu fiz sobre o tema de gramática foi porque a gramática causa tantos traumas, né? Eu fiz uma enquete no Instagram e aí eu compartilho as respostas das pessoas e qual que é a relação delas com a gramática. Eu tenho tentado mesclar os temas, né? Então, em uma semana, que na verdade eu não estou conseguindo fazer semanalmente, mas enfim, em uma semana eu trago um tema político e na outra semana eu trago um tema da minha área de português, né? Como professor iniciante, licenciando em letras, pela Unifesp. O que acontece é que eu queria trazer já há um tempo temas para o vestibular, né? E eu tô tendo só segurança e confiança para trazer isso agora porque eu tenho trabalhado em um cursinho como professor voluntário e eu já abordei alguns assuntos com meus alunos que me trazem um pouco mais de segurança para falar sobre isso. Sobre a gramática, a gente tem uns problemas quando se trata de gramática no vestibular, né? Primeiro é que as pessoas não percebem, a grande parte das pessoas não, às vezes na hora que vai estudar o vestibular, não consegue saber como que se prepara para o Enem, por exemplo, para fazer a prova de português, por exemplo. Porque os outros vestibulares, né, a Unesp, a Unicamp, e geralmente os vestibulares, né, de universidades estaduais, né, eu não sei como que são as provas dos outros estados, mas aqui em São Paulo, a Unicamp, a Unesp e a FUVEST, que é a prova da USP, né, geralmente são provas. As provas de português têm perguntas mais específicas sobre gramática, então eles vão colocar um enunciado mais simples, perguntando sobre algum termo essencial da oração, sujeito, verbo, complemento, ou pode tratar um pouco de adjetivo, do uso do advérbio, essas coisas. Se vocês for procurar exercícios dessas universidades no vestibular, você vai encontrar bastante exercícios desse tipo. No Enem, isso já varia um pouco. E não é que o Enem tenha abandonado esse conteúdo. Na verdade, não, né? Seria muito ruim se tivesse feito isso. Embora nos últimos tempos tenha cobrado umas coisas mais específicas, né? Como no ano passado, né? 2019, teve uma pergunta sobre colocação pronominal. Só que mesmo assim eles ainda colocaram ao estilo Enem, né? Tipo, colocaram um textinho, que no caso era um poema, e aí no poema, o poema tratava, acho que, de pronomes, enfim, eu posso até colocar a referência depois na descrição. Mas era uma pergunta pro Enem um pouco específica. Geralmente o Enem vai fazer o seguinte, né? Pra você que me acompanha, tá acompanhando esse vídeo agora, caiu aqui de paraquedas, né? O Enem geralmente cobra texto um, texto 2, e aí geralmente vem um poeminha, uma crônica, um conto, com qualquer tipo de texto, eles usam abuso de tipos textuais, que é uma coisa que eu até já passei nas minhas aulas no cursinho. E nesses tipos textuais, né, são eles, né, a narração, uma dissertação, um poema, né? Então eles vão usar e abusar de vários tipos textuais, podem trazer coisas como variação linguística, então
Eles podem trazer um texto e fazer um comparativo com uma tirinha, por exemplo, uma imagem publicitária. Eles costumam cobrar muito dessa forma. Então a gramática ela é cobrada de acordo. A gramática é cobrada, né, no Enem, e ela é cobrada dessa forma. Ela é cobrada para ser interpretada, né, é, com base em uma situação ou um contexto. Então eles vão apresentar alguma coisa, né, algum tipo de situação para vocês interpretarem. No caso dessas situações de contexto, eu lembro sempre de uma questão que eu acho que eu usei na minha aula do cursinho, que era sobre um texto oral, né? Enfim, o jeito que a gente fala, e aí tem vários conteúdos desse texto que ele é conhecido como texto oral, que é o texto, a nossa fala transcrita, né? De verdade, assim, literalmente falando. Então, nesse texto geralmente tem o que a gente usa na fala, né? Então, tipo, né? Quando a gente usa falando, né? Essas palavrinhas que a gente não costuma escrever, mas a gente fala. O texto oral ele vai transcrever isso, né? E tem as reticências, que são as pausas que a gente dá, a hesitação que a gente faz, tipo, como eu faço durante os vídeos, né? Então, né? Texto oral, já vira o loop, né? Texto oral é isso, né? É como a gente se expressa. E é interessante porque é uma pergunta simples. Então, se você teve um contato, nem que seja, tipo, bem superficial com isso, você consegue responder essa pergunta. Então, não é uma coisa muito, assim, nebulosa e muito difícil. Então, quer saber como a gramática é cobrada no Enem? É dessa forma. É de forma interpretativa, baseada em um contexto, geralmente comparativos de textos, né, de imagem com texto, né, que imagem também é um texto, não sei se eu já falei isso aqui, mas reforçando que imagem também transmite uma mensagem, então por isso que ela é considerada um texto, né, porque ela está efetivando comunicação. Então faz parte do processo, né, de linguagem. Então eles vão usar e abusar disso na prova. Na questão de literatura, geralmente eles cobram muito modernismo, podem cair questões sobre o romantismo, o realismo, são, são questões que geralmente são um pouco mais longas, você tem que ler com atenção, é, às vezes pode ser uma crônica, é, enfim, podem ser vários tipos de autores consagrados da nossa literatura e você vai ter que interpretar aquele conteúdo daquele texto. Geralmente é assim que ela é construída, essa questão. No ano passado, a gente teve uma particularidade, né, com esse governo que a gente está agora. A prova foi bastante controversa, porque na prova de história, por exemplo, não teve questões sobre a Era Vargas, ditadura militar, que são basicamente regra na prova de história. E na prova de linguagens, houve questões, né, neutras, entre aspas. Então, geralmente cai figuras de linguagem, é uma coisa que cai muito, que é a forma como a gente usa a linguagem, e essas questões foram meio que deixadas de lado. Então foram questões mais conteudistas, assim, que tem a ver mais com o conteúdo, com os textos e tal. Porque geralmente a prova de linguagens, além de trazer essas questões que eu falei, né, além de tratar dessa forma interpretativa, ela também traz intrinsecamente alguns problemas sociais, algumas questões sociais. Às vezes pode ser um texto de um autor nordestino e eles podem colocar coisas sobre o clima do Nordeste ou a classe social daquelas pessoas, por exemplo, no Cortiço, onde tem uma realidade social bem complexa. Então, geralmente eles fazem esse tipo de críticas sociais, né? É uma crítica social mais intrínseca. E na prova de linguagens do ano passado, ela foi uma prova mais neutra, o que causou um certo incômodo para alguns professores de português, né? Inclusive eu acompanho o professor Noslen e eu vi ele falar um pouco sobre isso mesmo, né? E até que ele fez um apontamento sobre essa questão da questão sobre colocação pronominal. Inclusive, gente, se algum de vocês que esteja acompanhando esse vídeo estão na fase do vestibular, super recomendo o canal do professor Noslen, ele é super divertido, ele é super didático, enfim, é bem legal mesmo o canal dele. E, enfim, era isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês. Na verdade, uma reflexão de como que essa prova é cobrada, tranquilizar vocês, né? Esse é um tema que eu quero trazer com mais frequência, tema de vestibular. Vocês me passem o feedback se vocês gostaram desse tipo de vídeo. E
enfim, é um tema que eu tô tendo mais contato agora, então tô tendo um pouco mais de segurança para falar sobre vestibular, até porque eu fiz bastante vestibular, fiz muitas provas do Enem. Aqui já vai meus agradecimentos a alguns professores, né? Noslen, a Débora Ladim, maravilhosa, canal Aula Livre, canal Aula D, professor lá, o professor de matemática, esqueci o nome dele. Enfim, muita gente que tá aí no YouTube fazendo trabalhos incríveis, né? De educação. E, enfim, eu quero também dar minha contribuição nesse sentido. E a prova de português, gente, a gente tem que se preparar conforme isso, né? Com esse repertório, dar uma olhadinha nas questões, nos últimos Enem, nas últimas provas do Enem. Vocês que vão fazer outros vestibulares, é bom praticar a gramática, né? Então, procurar não decorar exatamente as coisas, as classificações, enfim, mas ter um pouco mais de contato, um pouco mais profundo, né? Com algumas nomenclaturas, com a divisão da gramática, morfologia, sintaxe, essas coisas, porque o vestibular, geralmente de faculdades estaduais, que tem vestibular próprio, então, federais também, né? Eu acho que tem. Que a Unifesp eu entrei pelo SISU, né? Então, eu acho que ainda tem. Algumas federais devem ter ainda algum vestibular próprio. Enfim, nessas provas, geralmente, eles cobram de forma mais específica. Então, é bom vocês se prepararem para as duas situações, né? Mas sem desespero, leiam bastante, consumam bastante literatura também, sanem suas dúvidas enquanto é tempo, né? Inclusive, mesmo que ainda a gente saiba que é uma incógnita se o Enem vai ser adiado ou não, até pela questão, né, da quarentena, estudem, não deixem de estudar. E é isso, gente. Bons estudos. E se você gostou desse tipo de vídeo sobre vestibular, por favor, deem um feedback que eu vou continuar fazendo. E aí, acho que na outra semana, porque na próxima semana eu vou trazer um outro vídeo, que aí no caso vai ser um pouco mais político, mas pretendo trazer outros temas sobre vestibular na outra semana. Então é isso, gente. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Se inscreve no canal, não esquece, por favor. Se você não se inscreveu lá no início, se inscreve agora. Dê like no vídeo, compartilhe o vídeo. E me segue nas redes sociais, PR7 Oliveira no Instagram, PR7 Oliveira no Twitter. E é isso, gente. Até mais. Fiquemos bem.